A banda então começou a tocar e todo mundo começou a dançar. E se manteve uma pergunta que não quer calar. Ele gostou do serviço, não reclamou muito, para com isso. E aí galera, beleza? Eu sou o Júlio Souza. Ô pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o Kiko Prata. E nós somos do Reverbera, um bate-papo aí sobre música e tudo que envolve o meio artístico. Hoje a gente está estreando o nosso podcast sobre música aqui, então, com uma pessoa, um ícone do rock gaúcho, um escritor, compositor, deixa eu ver, baixista, guitarrista, cantor, professor e um grande amigo, Frank Jorge. Então, prazer aí te receber aqui, Frank, para bater esse papo com a gente. Pô, gente, que demais, Júlio e Kiko, um prazerzão, né? É responsabilidade estar fazendo o primeiro podcast do Reverbera, né? O cara até, para não dizer errado, até deu uma colada ali na tela. Bom, um prazerzão estar aqui, né? E tu descobriu nessa, que era isso, né? A gente é amigo de longa data, dividindo palcos aí pelo Rio Grande do Sul. Então, bom, prazer e muito obrigado por ter me convidado aí para estrear o Reverbera. A gente que agradece. E tu descobriu que era estreia hoje, né? Também, porque eu descobri hoje também. Porque eu não tinha falado antes que era estreia. Legal demais. A notícia era estreia. Eu queria te perguntar, assim, a gente gostaria de saber o que tu tem ouvido de bandas atuais, assim. Certo. Cara, eu, na verdade, eu já estou há um tempo muito imerso na questão da música em língua espanhola, né? Bastante coisa da América Latina inteira, mas principalmente da Argentina. Minha esposa e minha filha estão há 21 meses morando na Argentina. A menina tratou um câncer lá, toda uma história, né, um pouco dramática, assim, mas que deu um bom resultado. A menina se recuperou com um autotransplante de medula. Bom, né? E tal. Coisa boa. Mas, cara, né, eu tô sempre ligado, como eu falei agora, eu ando escutando mais sons em espanhol, mas eu ando sempre ligado no que está lançando no mundo. Gosto de ver a cerimônia do Grammy na TV. Eu vi também, chegou a ver essa última? Vi sim. Muito legal. Kiko, então eu tenho escutado, cara, começando a falar disso que eu já citei lá da Argentina. Cara, tem uma banda, assim, de uns jovens cabeludos, meio do rock, assim, que é o Airbag, mas que tem uma balada maravilhosa, até posso fazer um trechinho, que é a banda Airbag, né? Que nem tem de carro, né? Airbag. É um nome que não é nada argentino, mas que até tem a ver com isso da banda ser tem um pique meio AC/DC, assim. E é uma banda que já tem 10, 12 anos, assim. Capaz. E ela tem muito público na Argentina, na América Latina, lota estádios. E tem uma balada que eu adoro, que é essa aqui, ó. Como é? Que algumas vezes me equivoco demasiado. Eu sei que estás cansada de mirar-me de costado. Cara, uma baita música, tipo da música que tu ia curtir. Airbag. Tenho escutado essa banda. Tem uma diva pop lá, que é a Lali, que agora está mais roqueira, né? Uma diva até por defender causas LGBT, peitou o Milley lá, numas coisas públicas. Lali, né? Airbag, Lali, tem o Dillon, tem o Milo J. Conhece os imigrantes? Conheço. Né? Eles já são mais do início dos 2000, né? A identidade de Porto Alegre trouxe eles. Estão. Muito legal, tem muita coisa legal na Argentina. Uma banda que eu ando gostando de tocar, que ela tá ainda existindo, mas o auge dela foi nos anos 90, que foi a Juana La Loca. Não conheço. Juana La Loca, muito antes de termos aqui a Vera Louca, né? E essa é Agujeros Negros, né? Buracos Negros, né? Então, ella lo soñó y era como un rayo de energía veloz, atravesando todas sus teorías de amor. Nada puede ser mejor. Foi! Cara, esse som aqui, cara, é Agujeros Negros, né, da Juana La Loca. E essas bandas lotam estádios lá, tu falou? Cara, essas mais recentes ali, o rock and roll lá é mais instituição do que é no Brasil, eu diria. Né? O Brasil tem seus ícones, né, o Raul Seixas, seja quem for, mas o rock foi perdendo espaço para outros gêneros, isso é normal, é da história, é do jogo. Mas lá tem uma banda
anos 70, que é La Renga. La Renga. Cara, não é tocar assim num bar Opinião, toca no estádio do Racing. Que massa. Lota 2 dias no estádio. Que massa. Saiu um filme deles agora. Que legal. E tem, claro, Fitopá, tem esses nomes, né? O Thiago, ele tá um pouco judiado mesmo, tendo lançado um álbum agora maravilhoso. O Fitopaz lota 2 dias também, um lugar para 15 mil pessoas. O Andrés Calamaro é um ícone de toda a América Latina, um argentino. E tem de tudo, cara. A Argentina é muito múltipla, assim, né? Não tem uma banda, uma das que eu amo lá, que é o Los Autênticos Decadentes. Essa banda é dos anos 80, cara, tem 12 integrantes. Capaz, é um fenômeno 12. Que ela existe até hoje. Pois é, com 12, né? Cara, isso aí vale a pena, uma que eu amo, né? Tuve um problema de difícil solução, en una época difícil de mi vida. Estava entre la espada e la pared, e aguentando a opinião de minha família. Eu não queria uma vida normal, não me gustavam os horários de oficina. Mi espírito rebelde se reía del dinheiro, del lujo e del confort, e tuve uma revelação. Já sei que quero desta vida, vou a seguir mi vocação. Será la música mi techo e mi comida, porque eu não quero trabalhar, não quero ir a estudar, não me quero casar. Quero tocar la guitarra todo el dia, e que la gente se enamore de mi voz. Cara, legal. Genial. É um ska, né? E daí depois vem a voz do pai, né? Afeitez, voz melhor que te afeitez, né? Afeitez é fazer a barba. Voz melhor que te afeitez, melhor que labores, melhor que madurez. Já me cansei de que me tomes la cerveza, te vou a dar com esta guitarra em la cabeça. Voz melhor que te afeitez, melhor que madurez, melhor que labores. Já me cansei de ser tu fuente de dinheiro, vou a poner-te esta guitarra de sombrero. Cara, é muito legal. Cara, é demais. Essa banda toca a América Latina inteira, toca às vezes na Europa, Los Autênticos Decadentes. Essa música é La Guitarra. E essa história tu falando dessa letra, eu tava pensando, quando é que tu percebeu a tua vocação pra música? Boa, pegou a bola ficando legal. Kiko e Julie, cara, eu fui criado numa casa, né, por mais que tivesse aquela aura de uma jogada que o meu pai, nosso pai tinha falecido muito cedo, né? Meu pai faleceu em 68 de câncer, coisa e tal. E eu era o caçula de uma família de 6, né? 3 gurias comigo e 3 gurias. E daí, mesmo assim, é uma coisa que a minha mãe soube conduzir bem, né? Criando aquela mundaréu de criança, né? 6. E ela curtia muito a música, e ele também, quando vivo, iam a seminários no Uruguai, na Argentina, traziam discos de vinil, né, obviamente, né, a trilha da Pantera Cor-de-Rosa, discos dos Beatles, discos de tango, e eu fui criado nesse ambiente, assim, que sempre estava rolando música, né. Mas eles tocavam um instrumento? Não, minha mãe tocou piano uma época, mas não levou adiante, daí casou, filharedo, né. Então, mas minha mãe adorava música, arte, cultura, louça, cristais. Minha mãe era uma pinta, nossa, deu esquadro, compasso e régua, assim. E daí eu fui criado nesse ambiente, já desde Piazzotti, né, ouvindo em casa tango, rock, Paixão Cortes, ouvia música de tudo que é tipo. Misturava. Eu acho que é um pouco a história de todo mundo no Rio Grande do Sul, né? Sim. Que tu ouve um pouco da música da Argentina, né? O tango, tu ouve o rock and roll, tu ouve música tradicionalista. Galdeira. E isso aí depois lá adiante vai inspirar o amigo punk também. E daí lá pelas tantas, lá com 14, 15 anos, e era um cara, mas muito, muito já obcecado assim por música, meio fissurado em música. E daí eu comecei a ter aula com um amigo de uma irmã, que era um cara de uma banda de Porto Alegre, banda da casa, né? A banda que o Quindinho, o Ricardo Cordeiro tocava. Não era banda de banda da casa. Sim. E o cara era um baita músico, um baita professor, adorava jazz, bossa nova, Milton Nascimento, George Benson.
Eu teria enlouquecido com o rock nacional da época, né? Cor do Som, 14 Bis, Pepeu, Lobão, né? Todas aquelas bandas. E daí esse cara me ensinou muita coisa legal, deu toda uma... Abriu um pouco a tua mente. Fez aula de contrabaixo primeiro? Não. Fiz aula de violão. Violão, muito tempo. Ficou muito tempo pro contexto lá, né? Eu tinha aula talvez semanal, saía do colégio e ia para lá. Uns 2 anos de aula. E o contrabaixo fui aprendendo sozinho depois. Pode acreditar. Que legal. Mas, cara, isso foi influência do ambiente familiar, influência dos amigos que também estavam adorando música, aquele cenário, né? Tchê Gomes, Márcio Petracco. Vocês são amigos Marcelo desde a infância? Desde a infância, né? A gente foi... O Tchê sempre adora lembrar que a gente foi colega num período de recuperação, né? Quando tu fazia a recuperação no colégio. E justamente recuperação de português. E daí depois me formei em letras e tudo mais. Então... Se puxou. A gente estava muito influenciado, assim, né, pelo rock nacional, por Vanguarda Paulista, por punk, pós-punk, new wave, todo esse caldeirão. E Porto Alegre tinha uma cena, né, cheia de bandas, artistas, forte, né? caras que estavam aparecendo com um disco independente, Nelson Coelho de Castro, Ney Lisboa, Banda Cheiro de Vida. E daí depois é uma história que muita gente já conhece. Daí vai surgir o TNT, Cascaveletes, né? Teve antes da Graforreia a banda Prisão de Ventre. Pois eu tava vendo isso daí, desculpa te interromper. Você tá fazendo 40 anos dessa banda? Cara, acredite, né? 40 anos com Prisão de Ventre. Não, Prisão de Ventre foi 84, então mais de 40 anos até. É que essa banda ela não fez muitos shows, ela fez shows, teve alguma música tocando na pré-Ipanema FM, que era Band AM. E essa banda tinha o Marcelo Birk, o Tchê Gomes, eu, o Baiar Duarte e o Filipão. Então essa banda ela não durou muito, não fez tantos shows, não gravou muito, mas ela gerou daí o Tchê pro TNT e eu fui pro Cascaveletes. Daí foi toda uma história, E depois vai ter, claro, a Graforreia, uma outra maluquice tremenda, assim. Mas, cara, não fugindo da pergunta, o ambiente familiar e esse cenário, esse recorte histórico aí da música no mundo, assim, que influenciou, né? Daí tu pegou um momento, assim, de efervescência. Assim. Sim. Não só querendo ouvir e curtir música, mas tu também contribuir de algum jeito, né? Fazendo música também, foi mais ou menos isso. E tu tem lançado músicas com frequência, assim, tu sempre lança uma música nova nas redes sociais, clipes e tudo mais, né? Na verdade, eu muito além de ter uma discografia, a discografia com a Graforreia é curta, 2 discos de estúdio, 1 ao vivo, com Cascaveletes tenho 2 de estúdio, não tô lá naquele EP lá do Sob Céu de Blues. Cowboys Espirituais participei de um disco, mas com o Frank Solo eu me dei conta assim que eu tinha que correr atrás e lançar muito álbum, né? E, né, não é uma questão que é de ser fácil ou difícil, né? Tu tem que se puxar, tem que arregaçar as mangas e compor, lançar. E eu acredito muito nisso, assim, de tu ter uma discografia. A frequência, né? E eu já, né, acabei fazendo na Unicinos, atuei num curso e também fiz mestrado em comunicação e daí tu vai lendo um monte de livro, tu vai se dando conta que não, é uma época que tu tem que gerar conteúdo com regularidade, né? Sim, então, eu tento, não que seja uma regra, mas eu tento não demorar muito a lançar novo conteúdo. Eu lancei um single em novembro, um em dezembro e um agora em janeiro. Só que agora eu vou segurar, né? Tem música já que eu poderia estar lançando, mas eu vou esperar. Estou gravando em Porto Alegre, no Rio Valley, em estúdio, que é com o Davi Pacote, né? Um dos grandes caras do rock nacional, assim. Sim. E esses singles são em português? Português, esses foram em português. Dá uma palhinha para nós. Tá, então tem Ele Gostou do Serviço, né? Uma pergunta que não quer calar, mas mesmo assim eu vou perguntar. Uma pergunta que não quer calar, mas mesmo assim eu vou perguntar. Ele gostou do serviço, não reclamou muito, para com isso. Ele gostou do serviço, não reclamou muito, para com isso. A banda estava ensaiando pro show, iam tocar o seu rock and roll. Nem todo mundo sabia do que se tratava. A banda então começou a tocar e todo mundo começou a dançar. E se manteve uma pergunta que não quer calar. Todo mundo agora. Ele gostou do serviço, não reclamou muito, para com isso.
Ele gostou do serviço, não reclamou muito, para com isso. Tocavam alto como tem que ser, e também tinham muito a dizer. Nem todo mundo sabia do que se tratava. Estrada Amiga é o melhor lugar. Após o show pra casa retornar, e se manteve uma pergunta que não quer calar. Ele gostou do serviço, não reclamou muito, para com isso. Ele gostou do serviço, não reclamou muito, para com isso. Ele gostou do serviço, não reclamou muito, para com isso. Ele gostou do serviço, tá quase acabando, para com isso. Aê! Essa já é Cara, a galera já canta o refrão. Gostamos do refrão, serviço, cara. viu, Frank? Canta. Obrigado. O pessoal diz, gostei do serviço. Que é essa aí, Kiko, ela veio... Eu tava no quarto ali, eu sou do primeiro andar, e já tem um playground ali, assim, uma área que o pessoal circula ali, lixo seco, lixo orgânico, aquela coisa. E daí geralmente quando tem alguém fazendo algum trabalho no prédio, qualquer coisa que estão falando ali, eu já entro pela janela. Daí eu ouvi essa frase e pensei, às vezes o pessoal acha que não existe, mas existe isso, né? Quando tu vai compor, às vezes tu sai do zero, ou tu viu uma coisa num filme, tu viu uma coisa na TV, tá lavando uma louça, e daí acontece isso, o cara disse uma frase e pensei, não, isso aí é uma música. E aquela frase, ela gostou do serviço, não reclamou muito. Cara, isso é a cara, né, do Brasil, assim, né? A inspiração tava ali e só. E daí veio essa música e eu já aproveitei gravando com o Pacote uma pegada Ramones, porque Ramones é muito legal, cara. O pessoal às vezes gosta por uma razão... Não, cada um gosta porque gosta, mas enfim... Cara, o Ramones é uma banda que é uma banda punk, de rock, e ela faz muita crítica social, cara. Às vezes tu acha que é só diversão, ou uns punk, uns panqueca, Não, os caras fazem críticas muito legais, né, de questionamento ao comportamento humano, e eu tenho um pouco isso no Frank Solo, né? Então eu fiquei bem satisfeito com esse resultado aqui. Gostou do serviço? Gostei do serviço do Pacote e do meu serviço. Legal, massa. E essa aí é que tem clipe ou não? Não. Esse sim, os novos ainda não rolou clipe. O famoso clipe que a gente vai passar no nosso podcast aqui no Reverbera, vai passar 2 clipes do Frank. Legal. São feitos com IA, né? Inteligência artificial. IA ou AI, né? Cara, na real isso aí é muito peculiar, que eu tenho um amigo, um cara que ele trabalha com esses softwares. Ele é um cara que eu conheci de ir nos shows, ele trabalhava uma época, seja na Livraria Cultura, na Saraiva, um cara muito gente boa, muito querido, que é o Fábio Spolt. E o cara começou a ir nos meus shows, tudo, e daí um dia ele fez um clipe sem eu pedir, assim, e ele, fiz isso aqui, eu, genial, né? Caramba. E daí a gente foi ficando amigo e ele fez... Mas eu estou para dizer que se não foi o primeiro, foi um dos primeiros do Rio Grande do Sul a ser lançado em inteligência artificial. Que é o Místicos Paráguas e depois o Vendedor Ambulante. Tudo que tu vê ali, o rosto, aquelas pessoas, cenas aéreas, cenas de gente carregando isso, aquilo, é tudo inteligência artificial, não é? Achei aquela mina muito bonita, não sei o quê. Não, ela não existe. Aquilo ali é inteligência artificial. Aquelas cenas são de Porto Alegre? Como seria? Não. Aquilo ali, ele lançou tipo um comando, cenas em preto e branco. Tu está falando do Vendedor Ambulante? Isso, do Vendedor Ambulante, Cara, aquilo ali ele lançou um negócio assim, cenas em preto e branco, Paris, Buenos Aires, anos 40. Lançou aquilo assim e tô dando aqui a dica, né? E daí, chat GBT. E daí veio aquilo ali, ficou uma monstruosidade. Diz que isso aí, hoje em dia, ainda tenho uns amigos que trabalham com isso também, que demora bastante para renderizar, né? Tu precisa de um computador bem... Eu faço ideia, Cara, eu não sei mais detalhes, né? Porque tem muito assunto e muita... Cara, muito, mas... Já tinha um monte de conteúdo, né? Tem muito conteúdo. Mas está crescendo muito rápido, né? Tem muito conteúdo, muita possibilidade. Tem gente que não gosta, que acha que é um problema.
Cara, a humanidade vive, né, de se adaptar não tem jeito. à luz elétrica, ao rádio, daqui a pouco é a TV, é o cinema, as mídias sociais, plataformas digitais musicais. O mundo está, né, sempre se transformando, né? Então, eu acho que tem que saber como usar, né? Os caras aí usam, aparece o Morrissey e o Axl Rose cantando em português com sotaque mineiro. Mineiro, né? E daí tem, sei lá, né, fotos de políticos se beijando. Tem um monte de uso que é uma bobagem, mas, cara, isso aí sempre existiu, isso, eu acho. E como é que tu vê isso, o rumo que isso vai tomar? Assim, eu tenho amigos que são... Porque tem softwares ali que compõem a música, tu escreve não, ali, eu tenho um amigo que agora tá mais calmo, mas que ele teve uma crise, assim, vendo, né, Cara, tu pode botar põe a letra e o título de uma música da Graforré e tu diz assim, faz um pagode aí. Aí sai um pagode prontinho, blá, blá, blá. Ou até vários perfis no Spotify que é de alguém que não existe. Aquilo ali é uma banda fictícia, né? Mas, cara, eu lido com certa normalidade, assim, né? Só tu seguir mantendo um trampo como músico, como artista, compositor, pai de família... Agora doutorando também, vou iniciar o doutorado na Fevale, né? Primeira divulgação que eu estou dizendo isso, confirmado, né? Como doutorando em indústria criativa na Fevale. Que legal. Então, gente, eu lido de uma maneira como quem, sei lá, eu acho que a gente tem que se informar, né? Tem que saber como utilizar isso, mas longe de ter alguma prevenção, algum receio, algum preconceito, né? Eu já ouvi muita gente com preconceito contra as próprias plataformas digitais. Não paga bem, não sei o quê, blá, blá. Cara, tua música tá ali disponível no mundo inteiro, né? Tem que melhorar, né? O quanto o Spotify ou qualquer plataforma repassa. Mas é um negócio ao mesmo tempo de visibilidade da tua música que tu tem que saber se virar também, tem que saber como utilizar, né? Mas eu não sou dos apocalípticos, né, como dizem, assim. Eu conheço gente em Porto Alegre que diz, não adianta nada botar no Spotify, botar aqui. Bom, então... e a galera que te segue, assim, ela tem essa parte mais ortodoxa, assim, né, de consumir música, né, da forma de consumir música, assim. Não, acho que tem de tudo, né, acho que tem toda uma galera nova, até, como dizem, né, da geração Z, às vezes parecia assim que o meu público era uma galera só mais velha, só 40 a mais. Não, tem gente de tudo que é idade. A gente já fez vários shows juntos, assim, e o público sempre... tem pessoas novas, né? Tem pessoas novas. 20 e poucos anos. Tem. Cara, cantam as músicas juntos, sabe? Cara, eu tive agora... Eu já tô tocando já teve vários shows, eu e o Érico junto, meu filho, né? Legal. 25 anos, se formou em letras agora pela URGS. E daí teve uma situação, já devem ter ouvido falar da família Busker, né? Busker, né? O Charles Busker. Sim, o Charles. Pois Busker. Tem um trabalho que é junto com a sua esposa, com a Letícia, a Let's, e tem a banda com eles com os 3 filhinhos, a Scarlett no teclado, o John e o George. Cara, tô eu tocando no Bárbaros lá na cervejaria em Porto Alegre, na Ramiro lá, eu, o Érico, não era com banda, era só eu e o Érico. Foi baixo e guitarra. E daqui a pouco vem aquela família ali, aquelas crianças, e eu, que é isso, cara? Pra mim já tá difícil nessa barulheira, nesse calor, imagina pra essa criança. Os caras trifã da banda, cantando, então comprova isso que a gente tá dizendo, assim, o público, a maior parte é um público 40 a mais, né? Eu divulgo ali nas minhas, vou tocar no Bar do Alexandre, vou tocar aqui, vou tocar ali, tô certo, não sei o quê, toca essa, toca aquela. Um público que te conhece dos anos 80, né? Sim. E daí tem gente que tá chegando agora e que... Tá buscando as informações. É muito legal, né? isso, fico bem sensibilizado, legal. Assim. E a família Busker aí, tá no meu coração, né? Eles têm um trabalho muito bonito. Eu confesso que ali até a gente queria falar sobre isso também, que as regravações ali do Patofu, né, foi ali onde eu, da minha geração pelo menos, foi onde eu mais conheci o teu trabalho. Claro. Né? Amigos queridos, né? Tem até uma casualidade fumeta, assim, que eu nunca fui a Belo Horizonte, cara, na vida, né? Eles são uma banda de lá, Sim. Uma banda grande, que tocava muito no Rio, São Paulo, o país inteiro. E já rolou de eu tocar umas duas vezes com eles em Porto Alegre.
deles me convidarem. E a gente se conheceu no primeiro MTV, era VMA primeiro, Video Music Awards, depois virou VMB. E conheci através do Miranda. Fernanda, Frank. Miranda, né, falecido amigo, querido produtor musical, grande amigo músico. Ele que nos apresentou e a gente trocou 1000 figurinhas, coisa e tal, né? Então fizeram um trabalho muito bacana, gravaram primeiro Nunca Diga, depois Eu. Ganharam um melhor clipe com o clipe da música Eu. E também clipe. No projeto Música de Brinquedo, eles regravaram daí. Muito bacana, assim. Eles vão fazer um acústico agora, não? Não tinha uma história assim? Não, eu acho que eles estão fazendo um lance tipo 40 anos de banda, uma coisa assim. Muita banda está fazendo 40 anos, né? Muita banda que surgiu nos anos 80, assim. Que bom, eu até brinquei na música Obsessão, anos 60, né? Como é que é? Tudo que eu queria era entender por que as bandas dos anos 80 estão sempre em nova turnê. Clássico. Falando em nova turnê, agora há poucos dias o Black Sabbath, né? Eu vi, eu vi ontem. Eu não sei se eles já tinham feito uma como é que o Ozzy vai cantar mesmo, assim. Como é que o Ozzy vai cantar? Porque aquele Hall of Fame que ele foi receber agora há pouco, ele estava bem debilitado, ele estava em cadeira de rodas, não conseguia não sei, falar mas direito. É uma banda que tem uma sonoridade muito sua, né? Influenciou muita gente, né? Pô, quantidade de banda que se Eu fui em Porto Alegre no The End, né? Que era pra ser o The End. Pois é, por isso que eu perguntei. Agora parece que é o último show The End mesmo, for real. A Graforré é uma época também. Mas isso aí o cara não faz por mal, né? Tu diz, é o último show, não sei o quê. Claro, os caras querem cada um vai fazer outras coisas agora. Mas daí rola de novo, Sim, né? os caras falam, é que eles querem dinheiro. Não, eles não precisam mais de dinheiro. Também faz parte, tem dinheiro também, mas os caras querem tocar, querem voltar a tocar, querem fazer de novo, né? E o que eu queria te perguntar, assim, Frank, a gente que é músico da noite, assim, eu e meu irmão, tocamos em bares e tal, a gente sempre tem que tocar Amigo Punk, não é assim, se tu não tocar Amigo Punk, alguém vai pedir, entendeu? Se tu não tocar, alguém pede. E eu queria saber de ti, assim, como é que funciona a tua relação com essa música? Cara, tem uma relação muito normal, assim, porque até um assunto aqui que a gente já repassou aqui, eu tenho muito essa questão de ter uma preocupação em ter uma obra consistente e de lançar música com regularidade, né? Eu não fico assim, escorado no lance sucesso do Amigo Punk, né? Só. Cara, eu toco numa boa música lá, ela nem tá no final do show, gerar uma expectativa. Porque, cara, as pessoas também, as pessoas são bombardeadas por muito conteúdo, então elas acompanham, né? Que tu lançou outras músicas, que tu já gravou e lançou outras coisas em outros períodos. Então o pessoal vai no show e ele quer ter uma experiência, né? Ele não quer só ouvir o Amigo Punk, o Nunca Diga. Sim. Ele quer ter uma experiência do show, né? Daí tem o Viajante, o pessoal curte também, né? Vou ficar em Porto Alegre até sábado, domingo. Cara, essa é uma música que o pessoal adora nos shows, assim, quem vai. Pode dizer assim, cara. É uma também que é uma música recente, o pessoal curte. Sim. Então... Claro, não ficar só preso ao passado da música. Eu não fico... Mas ao mesmo tempo também não vai deixar de ver a relevância da música, né? Eu acho que... Exatamente, eu acho que tem gente que... Tem gente que deve não aguentar mais a música. Tem gente que nunca viu eu tocando ao vivo, quer ir ver lá tocando no Bar do Alexandre, ou no London, em Canoas, né? E tem gente que vai acabar conhecendo outras músicas porque foi no show e viu Amigo Punk. Através do Amigo Punk. Então, cara, eu tenho uma relação muito natural, assim, com isso, né? Não vivo meio escorado em cima disso, reexplorando a questão do Amigo Punk. Mas quando a gente toca nos bares, a gente percebe que a galera canta junto. Que legal. E é como se fosse o grande hino do rock gaúcho. Sim. Por onde, pelo menos aonde eu já tu acha que essa música teve de tão diferente, assim, que marcou tanto? A inspiração para a composição também. Cara, é que isso... Foi o momento, foi... Essa música, originalmente ela é minha, eu tenho o rabisco lá,
E depois o Marcelo Birk, ele sendo parceiro meu na Graforré de várias músicas, ele trouxe ideias para música, virou a parceria Frank Jorge e Marcelo Birk. A minha irmã acompanhava, minha irmã mais da música e da dança, né, a Tele, ela acompanhava a gente ensaiando e a gente ali estava influenciado por muita coisa diferente, né? Era rock, era tecnopop, era new wave, punk, pós-punk. E ela nos vendo ensaiar, ela comentou algo, vocês tinham que tentar fazer algo dialogando com a música Gaudéria. Na época, seja o Renato Borghetti, uma série de caras Teve um movimento Teve um movimento Gaudéria ali, né? nos anos 80, muito forte. Sim. Festivais, Califórnia, sei lá, Recoluta. Uhum. E daí eu me dei conta que era uma boa tentar fazer algo puxando o dedilhado da milonga e falando um pouco daquele nosso imaginário de jovem vivendo ali a boemia de Porto Alegre, né? E daí, por que eu acho que as pessoas gostam? É porque eu acho que a gente acabou... A milonga geralmente é uma música que ela vai falar do campo, da terra, alguma questão do povo, né? E a gente pegou e botou uma letra urbana, mas ao mesmo tempo ela está cheia de termos gauchescos do interior, e eu acho que isso deu uma sinergia, né? Porque todo mundo acabou se identificando, porque todo mundo tem algum anseio de cidade, algum anseio cosmopolita, mas todo mundo tem alguma família, alguém que era do interior, sim, é daqui, dali, é da fronteira, é das missões, e eu acho isso. O Marcelo, ele sempre adora dar a entender que foi uma casualidade tudo isso da música. Eu já acho que acabou dando uma cola, né? Uma liga muito legal ali da coisa urbana e da coisa do interior, né? E eu acho que as pessoas curtem. Eu sou talvez, né, eu sigo tocando, sou um dos criadores e para mim não deixa de ser um pouco uma incógnita também, porque que curtem tanto, né? Mas eu acho que é um pouco de tudo isso que eu falei, assim, um pouco da mistura que tem na música do ambiente urbano, da boemia, e um pouco das imagens. A música é muito imagética, como se diz, né? Monta no cavalo, desbrava esta coxilha, entra no Parque Farroupilha. Ela tem umas imagens assim que ficam no imaginário. O pessoal às vezes faz vídeo, tô no Oswaldo Aranha. Daí quando eu piso aqui, daí começa o dedilhado. Então, Kiko e Júlia, tem... Mas a intenção... Meio difícil eu saber explicar melhor do que eu já tentei aqui, né? Mas quando a tua irmã falou pra ti sobre essas músicas gauchescas, ela tava falando com a intenção de que vocês virassem uma banda gauchesca? Não, nem tanto. Ou era mais uma coisa... Só fizesse uma pegada, assim. Não, ela tava dando uma dica, assim, né? Ela tava dando uma provocada, assim, nos provocando, assim. Sim. E... é muito... Cara, é muito estranho, muito bizarro, né? Porque quem acompanhava e acompanha a Graforréia gosta do bastantão da banda, do repertório, do todo, né? Do geraldão, né? Como a gente costuma dizer. E tem pessoas que não conhecem a Graforréia mesmo, né? Porque é uma banda que não ficou tão popular assim, mas a música é um caso de uma música que ela transcendeu a própria banda e os seus próprios autores, assim. Porque muita gente não sabe que ela é da Graforréia ou que ela é do Frank Jorge e Marcelo Birk. Então, cara, tá legal, tá tudo certo. Tem gente que tá descobrindo a música agora, hoje. Assim. Eu me lembro da Graforréia bastante presente na MTV, bastante clipe na MTV, vocês dando entrevistas lá. A gente, na época, não... Era anos 90, final dos anos 90? É quando surgiu a MTV, 92, 3, 4. E eles ainda precisavam tanto de pauta que eles te pagavam para ir lá, para trabalhar lá, para fazer um vídeo, para ir. Pagavam tua passagem aérea, teu hotel, para tu ir lá gravar um programa. Que massa. Imagina isso hoje em dia, é quase... Na finaleira ali, as bandas que pagavam pra ir. Cara, foi muito legal. A gente conheceu todo mundo. O Gastão, a Soninha, a Cuca. Os primeiros VJs. Um clima muito legal. Os VJs, o Thunderbird. Nunca chegaram a jogar o Rock Go lá? Não. Já estava acima do peso, talvez. Eu acho que o Rock Go melhor é a narração do que o próprio jogo. Muito divertido. Sim, o apelido do Fred Andrews, do DJ Chernobyl, veio dali. Ele tava com o cabelo meio pintado e meio pelos pedaços, meio mal rapado, assim, e daí
O Bonfá e o outro lá, não me lembro. O cara falava, isso aqui ele falava amendoim João Ponês. João Ponês. Eu me lembrei disso. Cara, era muito legal a MTV. Acho que ela existe ainda, é óbvio. Mas... Tem umas 2 a 3 MTV agora, dividiram. Mas aquela época foi muito legal, cara. Eu tenho uma passagem, assim, eu fui ao Rio de Janeiro em 94 ver o show do Rolling Stones, né? E aí a gente quis dar um voo de asa delta. E o instrutor de asa delta, era um voo duplo, não era sozinho, né? Era mais o cara. O cara perguntou pra mim, o que quer dizer bagaceiro chinelão? Por causa da música da Graforréia. Isso em 94, 95, acho que não lembro exatamente isso. O cara queria saber o que queria dizer bagaceiro chinelão por causa da música da Graforréia. Que loucura. Tu pera aí que eu vou ligar pro Frank aqui. Que loucura. Massa, é muito legal. E como é que foi, mudando um pouco de assunto, assim... Tu abriu o show do Paul McCartney, né? Na verdade, foram o teu show, mas o show do Paul, né? Mas é uma experiência que deve ter sido... Tu conheceu o Paul McCartney, então, Sim. tipo, o nosso ídolo maior do rock, né? Pelo menos para nós aqui, assim. Cara, isso aí foi uma situação, assim, independentemente de manter um trabalho musical, eu sempre acabei tendo um outro trabalho. Trabalhei em Secretaria de Cultura, estava trabalhando na época desse convite na Unicinos como professor, coordenador. Além de músico, tu trabalha com o quê? As horas vagas. Tá, mas tu trabalha com o quê? Aquele meme eu adoro, né? Os Beatles atravessando ali a faixa de segurança em frente ao estúdio, Abbey Road ali, né? Tu sabe que o estúdio, eles chamavam o estúdio da gravadora EMI. Ele passou a se tornar Abbey Road por causa dos Beatles lançaram aquele álbum lá. Caramba. Né? E daí, em resumo, tem aquele meme da senhora... o que vocês estão fazendo? A gente tem uma banda, a gente está tirando foto para capa do disco. E vocês trabalham com o quê? A velhinha, né, parada aí Essa com ele, muito boa, né? Ela tá parada com ele, tirando foto. Além de ser músico, eu sempre trabalhei também. É muito bom, muito engraçado isso. Mal sabe o pessoal o trabalho que dá, né? Mas enfim, o cara faz porque gosta e faz com muito prazer. Cara, eu estava trabalhando na Unicinos como prof, coordenador, que é uma rotina muito bem definida e bem puxada, tu trabalhar numa instituição de ensino. E o Lelê Bortolassi, né, um grande amigo, cara que trabalha, né, na RBS, na Rádio Atlântida, né, um grande amigo de longa data. Já tinha produzido, eventualmente, uma coisa ou outra da Graforréia ou do Frank Solo. Ele se notabilizou produzindo a Comunidade, o Cachorro Grande, uma série de bandas. Um cara muito, muito legal, muito afirmativo, assim. Dele, cara, como é que tu tá? Tudo bem? Tudo bem, blá, blá. Vai ter abertura do show do Paul e já tem uns 2 caras inscritos. E eu achei que tinha a ver, de repente, tu também mostrar o teu material. O cara papo reto. Já tinha o Esteban Tavares, né? Que já tinha saído da Fresno. Sim. E o Luciano Albo. Daí, abreviando, assim, cara, tô aqui na minha rotina de trabalhador, aqui, professor, mas não custa, vou mandar o material. Daí eu mandei um material, daí depois me dei conta, mandei um clipe lá que tinha um churrasco na beira do Guaíba. Cara, ferrou, pensei, o Paul McCartney é vegano, cara, eu mandei um videoclipe de um churrasco. Que furo, cara. Daí eu falei, Lelê, não mostra o vídeo do... Cancela. Daí, Churrasco cara, passou vegano. um tempinho, eu dando as minhas aulas e tudo mais. E aí, como é que tu tá, galo cinza? Cara, eu nunca tinha escutado essa expressão, galo cinza, né? E aí, galo cinza, como é que tá? Tô aqui, tocando. Cara, deve estar ansioso, não sei o quê. Tu foi escolhido, tu que vai abrir o show. Que legal. Cara, daí tu recebe aquela informação, assim, daqui a pouco tem que entrar em sala de aula. É agora, né? Cara? Agora, pessoal, vocês vão tudo... eu vou abrir Não, e daí eu... Jogou tudo pro... Não, daí logo fiquei sabendo, não poderia tocar com banda, teria que ser 2 violões. E daí eu pensei, que eu vou fazer sozinho lá, né? E daí eu pensei, eu vou chamar o Luciano Albo, que é um grande amigo, cara expert em Beatles, expert em harmonias vocais. E daí eu pensei, vou fazer com o Luciano Albo. E daí começou uma rotina de eu seguir lá no meu cotidiano de trabalho e compromisso. E também indo à casa do Albo lá, ensaiar. Mas nessa época tu não tava em turnê, assim? Não, Eu tava mais no cotidiano ali como prof e coordenador.
fazendo um show eventualmente. E daí, cara, rolou uma mudança, uma rotina de... O Alba mora ali no Jardim Botânico, né? Daí eu ia lá ensaiar na casa dele, pegava o trem ou pegava ônibus, ia dar aula na Unicinos em São Leopoldo. E daí começou a ter mídia, o pessoal te chamando, vem aqui fazer uma entrevista em tal lugar, vem aqui no Joal do Almoço com a Cristina Ranzolin, vem ali. Cara, eu fiquei um correrio e foi uma experiência muito legal, né? A gente passou som, a gente organizou uma equipe para ter operador de som, de luz, daí eles cortaram uma coisa ou outra, era muita gente, enfim. Mas foi uma experiência muito legal. A gente teve, depois do show, um produtor do Paul nos chamou, depois do show, a gente estava chovendo, né? A famosa cena que ele nos chamou, conversou rapidamente com a gente e um fotógrafo junto. E ele estava ali, o cara com uma roupa super modesta, assim, bem simples. Disse que estava tirando um cochilo, que ainda fazia a barba. O cara tranquilo, assim, nada blasé, nada... Foi de boa. Mas conversou com a gente. Mas pra ti foi encontrar um ídolo, assim, ou não? Eu não sou muito de... Claro, foi um cara importantíssimo, né? Muito do que eu desenvolvi no baixo tem a ver com Paul McCartney, tem a ver com Didi Ramone, com John Entwistle, tem a ver com baixistas da música brega. E daí teve a cena clássica, a gente estava ali meio esbaforido depois do show, molhado. Ele passou a mão no meu terno, limpou a chuva do meu terno, né? Tocou em mim, assim. E a gente meio querendo ir embora logo. Ele, mas não querem tirar uma foto? E daí a famosa cena, um dia vai virar um roteiro, vai virar um curta-metragem. Que daí a gente tirou a foto, eu e o Luciano sentamos em 2 poltronas e ele ficou aqui em cima da gente. E essa foto o cara nunca nos enviou, né? Capaz. E daí foi isso. Cara, o grande saldo, Kiko e Júlia, o grande saldo é que... Tem que ser selfie, né? Tá no celular do cara. Não permitiram entrar com o celular. Cara, o grande saldo é que eu me dei conta, assim, que... tem que lançar material com mais frequência. Esse foi o saldo de ter, né, participado daquele show, revisado a carreira dele, né? O cara tem 12, 14 álbuns com os Beatles, tem 1 ou 2 com o McCartney solo, depois tem a banda Wings, depois ele retoma a carreira solo. O cara tem uma discografia gigante e daí eu me dei conta disso, como sempre me preocupei com isso, a gente já tocou nesse assunto hoje, de lançar material novo, né? Como é importante tu ter discografia, tu ter catálogo. E ainda tem aquela vitalidade toda, né? Então esse foi um saldo importante. Eu lancei uma pá de coisas. Isso foi em outubro de 2017. Sei lá, eu devo ter lançado uns 5 álbuns e vários singles depois dessa experiência. E tô com um disco em andamento agora. Cara, foi uma baita experiência também e não tenho como não dizer isso. Deu uma energia, deu uma energia, deu um up, assim, né? E foi muito legal ver isso. O cara, ao mesmo tempo, muito simples, né? Um cara muito... O cara vê tantas bandas mais, digamos assim, bem menos famosas, mais estreladas do que o... isso é normal nesse meio aí. Mas foi uma baita experiência, foi um negócio muito legal mesmo, assim. A gente vai assistir então os clipes do Frank, que foram feitos em IA, aí... E como é que são o nome dos clipes? Cara, tem 2 clipes, né? O primeiro que rolou com esses recursos e aplicativos, softwares de inteligência artificial, é o Místicos para Águas, que é uma música em espanhol. Eu já compondo, pensando nessa realidade, eu aqui no Brasil, minha esposa e minha filha morando lá. Então essa música ela fala um pouco sobre isso, né? Paráguas é guarda-chuva. Às vezes parece que eu estou mencionando o Paraguai, assim. Que é uma forma meio informal de dizer. Uma forma informal é brabo, né? E daí eu fiz essa música, Guarda-Chuvas Místicos, né? Então ela tem no início, tenho muitas coisas a hacer e não puedo olvidar-me de você, né? Tem muitas coisas para fazer, não posso me esquecer de vocês, né? Tenho muitas coisas a hacer e não puedo olvidar-me de você. Quantos mensajes necesito escrever? Mira o cielo e empieza a chover. No hay problema con las cosas que quiero intentar. Nuestra vida cae en otro lugar. ¿Será que para siempre lloverá?
será que para sempre choverá? Cara, um som que eu fiz e que eu fiquei muito feliz com o resultado. Gravei no Thomas Dreher e ela saiu finalzinho de 2023 ou início de 2024. E ela tá dentro do álbum todo em espanhol, que é Um Tipo Muy Raro. O raro lá é usado como estranho, né? Então é um cara muito estranho, porque o disco tem músicas de diferentes jeitos, mas eles usam raro como raro também, mas é mais como estranho, né? Então é um tipo muito raro, um tipo muito estranho. E esse clipe daí, o cara acertou a mão ali, né? Um clipe muito bem feito, assim, inteligência artificial, mas tem muito da sensibilidade, da ideia do criador, né? É um negócio duro, inteligência artificial, e muito legal. Eu adorei o resultado, e a gente confere aqui no Reverbera Podcast. Reverbera Podcast. Que vai ao vivo todas as sextas-feiras, ou é sexta-feiras? Não, sextas-feiras. Sextas-feiras, pode ser. Às 20 horas. O pessoal fica ligado, então, para curtir. Muito legal. Eu tinha uma pergunta para te fazer. A relação da tua música com a música brega, né? Tu tem algumas coisas que parecem um pouco brega dentro do teu próprio repertório, das tuas composições, assim, né? Me lembra, por exemplo, aquela música Comunicação. É Comunicação o nome da música, né? Sim. Lembra um pouco aquela coisa de Juca Chaves, aquela coisa assim, né? Uma coisa... Cara, excelente. Não sei se Juca Chaves também pode ser considerado brega, não sei. Não. Se ele tá nesse universo, assim, mas... Não é totalmente errado dizer. Ele tem alguma pitada brega, assim, também. Cara, não, o negócio é o seguinte, quando eu tava nos Cascaveletes lá, banda de rock, e com aquela pretensão natural do jovem, né? A banda de rock, minha banda de rock. Eu já gostava muito da música brega, mas desde antes, assim. E eu muito brincava, eu vou sair dos Cascaveletes para me tornar um baixista numa banda brega. E isso não acabou rolando dessa forma, mas acabou rolando da Graforreia ganhar um gás, né? E no bojo de tudo ali, da mistureba da Graforreia, tem uma influência da música brega brasileira. A música brega está muito vinculada, assim, a algumas coisas dos anos 60 ou 70, pós-Jovem Guarda, assim. Só que vai ter o brega também lá de Belém do Pará, né? Lá para cima, né? No Nordeste, no Norte, o brega ele é uma música pop, assim, que lembra New Wave, assim, né? Não estou falando maluquice aqui, né? A lambada. Cara, os caras têm uma riqueza musical que o brega lá não é uma coisa pejorativa, assim, né? Como chega pra nós. E isso... E eu gravei dentro do Frank Solo ou da Graforreia algumas coisas que tem um acento brega. O caso do Juca Chaves é que ele era um cara que ele gravou muitos discos, às vezes criticando o governo, criticando a sociedade. Geralmente era... E ele fazia meio que uma figura de um menestrel, assim, né? Ele se chamava Menestrel do Brasil. Menestrel. Não, é um cara genial, um cara que eu gosto. E a música Comunicação, ela tem uma pitadinha meio Juca Chaves e meio brega, como é que é mesmo? Comunicação, comunicação, comunicação. Comunicação, comunicação, nos faltou a comunicação. É só isso a letra, não. Lembro de um tempo, imaginava que as pessoas eram uma coisa. Lembranças de um tempo tão feliz. Agora você me diz, não é bem isso, é outra coisa. Comunicação, comunicação, comunicação. Comunicação, comunicação. Nos faltou a comunicação. E aí, tem uma parte, vá lamber sabão, não é? Cara, muito legal tu ter trazido isso. Cara, eu adoro a música brega. O Roberto Carlos é um exemplo, assim, muito peculiar, que ele foi um cara ídolo da juventude. Agradava dos 8 aos 80, nos anos 60, né? Depois, nos anos 70, ele fez todo um movimento de se tornar um cara romântico. Não, meu público é mais o público feminino, mulheres mais velhas, 30 mais em diante. Mas no início ele era um cara que agradava todo mundo, né? Com Quero que vá tudo pro inferno. E daí ele, com o tempo, a obra dele, que na época era normal, era cool, era bacana, a obra dele, o tipo de arranjo, o tipo de instrumentação foi se tornando mal vista e
brega, né? Então, claro que tem outros caras que são muito mais bregas só de tu ver a primeira música, o Reginaldo Rossi é um cara, embora também um rei na Jovem Guarda e no Nordeste, é um cara muito identificado e muito natural, assim, o cara se enxergar também como um rei do rock, um rei do brega. O Roberto nunca o Roberto não tem um diálogo com isso, assim, dele dizendo se assumir brega ou não sei o quê. Não. O Roberto é um cara todo estiloso lá, conquistador, entregando rosas pra plateia. Mas entre uma rosa e outra ele dá uma xingada na galera. Não, aquilo ali foi demais. O pessoal daí já tripudia nas redes. Cara, é um cara que realmente é um senhor de idade. O cara encheu o saco berrando lá na frente do cara do show. Aquilo ali. Sai daí, é isso que ele falou? Sai daí. Acho que cala a boca. Para com isso, eu vou acabar saindo. Mas, cara, o lance do brega, hoje ele está disseminado, assim, né? Tem o brega inspirado num determinado tipo de música e tem, tipo assim, uma coisa que tu não admira muito, tu não gosta, sei lá quem, Ana Castela, sei lá quem, qualquer nome. E daí tu tende a dizer, às vezes, uma coisa que tu não tem uma relação mais direta, uma coisa que tu quer dizer algo não muito elogioso, tu diz que é brega. Sim. Né? E eu tenho eu tenho uma clareza dessa expressão de um alcance muito maior. Tipo assim, a Joelma tocando lá antes do Botafogo e Flamengo, lá no Belém do Pará. Cara, aquilo ali eu adoro. Porque daí ele é pop, é new wave e tem influência indígena do Pará. Cara, é uma mistureba aquilo. Muita gente deve achar a Joelma ou o Calypso muito brega, horrível. Eu acho aquilo muito brasileiro, muito verdadeiro. Um parêntese bem nada a ver, mas tudo a ver. A nossa avó era de Belém do Pará. Que demais, a mãe do nosso pai era de Belém. Que demais, olha, Esmeralda. Esmeralda, falecida já. Eu tive 2 vezes em Belém do Pará. Teve lá? Tive no 2 vezes. Mercado Ver-o-Peso? Toquei, fui no Ver-o-Peso, fui no... Como é que é? A Estação das Docas e o Mercado Ver-o-Peso. Não, aquilo lá é lindo demais, eu adoro. Legal. Né, os lugares que eu fui poucas vezes, mas que eu adorei e tenho muita vontade de retornar, é Belém do Pará e Salvador, Bahia, né? Eu toquei 2 vezes em Salvador, com a Graforré, até acredite, e foi bem legal. Festival no Pelourinho, na Praça Teresa Batista lá. Cara, clássico, e tem isso do brega é um capítulo gigante, assim, né? Tem muitos caras identificados com isso, né? O Paulo Sérgio, Nelson Ned, né? Um pouco às vezes do sertanejo raiz, o pessoal chama brega, né? Milionário José Rico, sei lá. Mas, cara, é uma coisa muito rica e muito brasileira essa coisa do brega, né? Uma coisa que uma época dizia, hoje mudou tudo, mas era uma coisa de rádio AM, assim. Sim, né? sim. Mas tem rádio FM que tem um perfil de... E dentro da tua composição isso entrou desde o início? Mas total, né? Desde o início. Lá, na época do Cascaveletes, tu também trabalhava junto com a composição da Não, banda? lá na banda tinha um núcleo criativo que era mais o Flávio Basso e o Nevan Soria. Eu era meio que um terceiro elemento ali. Né? Eu não tenho muitas composições lá nos Cascaveletes. Só as criações de linhas de baixo, as coisas assim. Tem uma música ou outra minha lá, mas eu vou ter mais espaço ou ser mais reconhecido a partir da Graforréia, na Banda Obsoletos, um monte de outros trabalhos, né? Tem uma minha que uma minha é bom, né? Uma cacofonia, tem uma minha, tem uma composição minha que... Uma minha tá cara, inclusive. Aqui tudo que eu construí é por ilusão. Castelo de areia no verão. Diga pra mim que é tudo mentira, mas nossa vida nos primeiros tempos foi muito boa. Saímos no tapa, depois recitei um Fernando Pessoa. Isso aí é, né, um relacionamento que é meio brega, que tem excessos. Uma música que tem alguma coisa de excesso de relacionamento tem a ver, às vezes, com o brega, né? E essa levada meio Jovem Guardiã, quando você se separou. Tu toca isso no baile lá, quando a galera já está entusiasmada, já tomou umas e outras, todo mundo sai dançando, cantando, né? E isso tem um pezinho
como eu falei, cara, na época que o Roberto lançou, isso era cool. Todo mundo gostava, todo mundo ouvia, blá, 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 né? Por mais que tivesse um contraponto mais engajado, mais inteligente, que era a Tropicália, né? Então, isso aqui envelheceu se tornando meio brega, meio de mau gosto. Mas virou cult também. Sim, sim. Tu toca num show, a galera... Então eu gosto de tocar, eu tenho prazer. Que nem o Vando, né? Vando nem se fala também, né? Que Você é a estrela e luar, Iruã, manhã de sol, você é assim e nunca deu não. Quando tão louca. Mas eu toco nos bailes também. Claro, e a galera canta todo mundo junto. É uma das músicas que deve agitar mais, né? Porque sai do óbvio, né? Exatamente. Da sequência do óbvio das músicas, exatamente. do repertório ali. Meio que... Eu conheci isso, o Kiko tocando, e aí misturando com Have You Ever Seen the... Eu começava a ver o The Rain e ia pro Vando. Devando, né? Have You Ever Seen the Vando. Legal demais. As pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Sim. Mas cantavam. Né? Cara, muito legal. Eu tenho uma relação... Cara, eu tenho uma curiosidade com música de um modo geral, então não tem, isso eu não vou ouvir, não vou curtir. E nunca fui muito ortodoxo, assim, o cara que curte o thrash metal, papapá, da Noruega. Eu sempre gostei de ouvir música de tudo que é jeito, Sim. até o thrash metal, papapá, da Noruega. Também. Então, e na parte da composição, Frank, tu teve muitas parcerias, assim, ou tu prefere compor sozinho, assim, dentro da... Não, é que a parceria ela acaba existindo no período que tu toca em banda e tu tem uma convivência meio constante com aquela galera ali. Acaba rolando, né? Tu ensaia, vai num cinema, faz isso, faz aquilo, vai no show. Uma história em comum, né? Daí com o tempo tu casa, tem filho, tu não vai mais ficar andando pra cima e pra baixo com aquele bando de barbada, né, cara? Daí eu fui aprendendo, Kiko, a pergunta é muito boa. Tu vai aprendendo a trabalhar com mais regularidade, mais determinação sozinho. Tu vai aprendendo a compor, né? E que nunca me falte a inspiração e a organização. E tu, por ser multi-instrumentista, isso te ajudou, então? Também. É que a relação com a composição é mais o violão e voz e sentar com papel e caneta, papel e lápis de cor Mas quando tu vai na gravar, mesa da cozinha. Quando tu vai gravar, tu já imagina como é que vai ser a bateria, como é que... Não, eu já por gravar já com bastante frequência, isso que eu comentei, da preocupação de ter uma discografia, um catálogo, né? E por ouvir muita música e muita música diferente, eu sempre, quando estou compondo, eu já vou matutando, né? Tu tenta deixar fechadinho, né? A parte da música, introdução, estrutura, parte A, parte B, refrão, vai ter solo, não vai ter solo. Tu vai definindo tudo isso à medida que a música vai vindo, né? Não é vai vindo, é um trabalho que é muito mental e muito mecânico também, né? Então... Gosto sim de ir me preocupando como vai ficar o arranjo, que tipo de guitarra, tipo, vai ter teclado, não vai ter, né? Então, é meio natural. Eu tenho uma sorte grande que os caras que eu acabei trabalhando, seja o Alexandre Birk no estúdio, o Thomas Dreyer no estúdio, agora essa experiência boa com o Davi Pacote, que são caras que dão boas ideias, que conhecem música, que te dão sugestões, faz essa nota, faz essa frase, né? E eu sou cheio das ideias também. Vamos fazer uma volta aqui sem violão, sem guitarra, sem não sei o quê. Vamos botar outro instrumento, vamos botar um instrumento de sopros, vamos convidar alguém para cantar, né? Tu vive em função de ouvir muita música e ter muito estímulos, assim, né? Tu acaba, quando tu compõe, tu já vai aos pouquinhos bolando como tu vai registrar, né? Como vai ser a gravação, tudo mais. Mas como eu falei, eu tenho sorte, assim, os caras que eu gosto de gravar, onde eu vou gravar, os caras dão muitas contribuições, acabam sendo produtores. Uma galera que deve conhecer tua vibe já também, né? Exatamente.
Quando tu, voltando um pouquinho na parte do Cascaveletes, assim, que eu tenho uma curiosidade. Quando tu saiu da banda, tu saiu já pensando em ser um compositor, de ter umas músicas gravando as tuas músicas? Já era, só que não conseguia vazão dentro da banda. Não tinha ali, não tinha espaço. Não falando isso até... Não pejorativo. Tripudiando os caras, era não momento, é isso. Era assim. um momento. Era um momento, e a banda era mais os dois, era uma ideia dos dois, com o Bareia, eu acabei entrando depois. Mas eu já tinha músicas diversas na Graforreia, com a banda Obsoletos, né? A Graforreia já existia junto com o Cascaveletes. E eles não gostavam, os Cascaveletes não gostavam que eu tocasse a Graforreia. Eles queriam exclusividade. Tinham um ciúminho meio juvenil, assim. Inclusive, as músicas do Cascaveletes, não sei se estão no Spotify, mas eu não acho. Tinha épocas que eu não achava no Spotify, que entrava alguém lá e tiravam fora. Eu acho um desperdício de não instalar as músicas, né? Pois é, cara, não sei também. Mas, enfim, aí essa parte da composição tu já compunha, então já estava buscando a tua... Cara. Desde que eu comecei a tocar violão, eu já tinha muita vontade de compor, de escrever, eu ouvia muita música diferente. Tinha muita vontade, assim, né? E a tua relação com o Júpiter, como é que era? Assim, era legal? Vocês mantiveram amizade durante algum tempo? Cara, durante o Cascaveletes a relação era uma relação... A gente era muito jovem, né? Então tinha... Tinha 18, 19 anos. 18, 19, 20 anos. Cedo. Então era uma relação meio normal de caras que tocam na mesma banda. Sim. A gente não acabou tendo uma intimidade de um frequentar a casa do outro, assim, não teve isso. Mas depois da banda, assim, vocês mantinham contato ou não? Não muito também, porque daí a vida do cara tava concluindo o curso superior, tava tendo outras bandas, mas ele me chamou para gravar o teclado da música Um Lugar do Caralho, né? E o Novo Namorado lá no disco Sétima Efervescência. Me chamou para tocar. É bem marcante aquele teclado lá, cara. Eu que gravei. Que massa, que legal. Que massa. E mantive boa relação, mas não tinha uma convivência com ele, assim, né? Tava tocando a vida, tava sempre atuando em outras bandas e atuando em outros trabalhos também. Claro. Mas uma relação boa, cara, né? Um falecimento, né? Uma passagem muito violenta. Precoce também, muito precoce, assim. Te pegou de surpresa, assim, ou não? Cara, mais ou menos. A galera meio que tava acompanhando, assim, que ele tava num período já não muito... Né, a adição dele, principalmente com álcool, né? Todo mundo, ok, bebe aqui, bebe ali, faz isso, faz aquilo, mas o pessoal vai aprendendo a se coordenar de um jeito ou outro. Então, claro, eu acho que ele não... Ninguém dimensiona, assim, né? Se o cara possa ter algo e... O que se tem é lamentar, né? Que ele partiu tão cedo, mas deixou uma obra muito legal, né? Com os Cascaveletes. Tem a participação dele ainda no TNT, lá no Rock Grande do Sul, com o TNT, né? Eu lembro daquele show em 2007, né? Vocês fizeram da Pop Rock lá. Ah, cara, aquele show, eu fui lá, eu tava nesse show aí. Que legal. Muito legal. E bandas gaúchas, tu escuta alguma coisa? Cara, não, na verdade... eu digo coisas novas, assim, né? Coisas mais novas. Cara, na verdade, eu sempre fui um cara muito entusiasmado com a produção local. Muita banda daqui começou também, às vezes, citando as minhas bandas ou me citando como referência, a própria Tequila Baby. Um monte de banda tem uma relação de amizade, a comunidade Jiu-Jitsu, Ultraman, né? E sempre fui entusiasta das bandas que iam surgindo, e isso nunca parou. E hoje já tem um movimento diferente. Eu acho que tem um monte de banda fazendo outros estilos que não tem a ver com rock, né? Especificamente tem rock. O Jadson, que é o cara que tá fazendo um som legal. Tem a Hit the Noise. Tem um pessoal que faz uma coisa mais MPB jazz, que é a Paola Kirst, Grupo Kiai, né? A Jingle é uma banda que a semelhança do Cachorro Grande ou Fresno, é uma banda que está mais identificada até como a banda que surgiu no Sul, mas que está morando em São Paulo. Jingle Bells? Era Jingle Bells, agora é Jingle já há um só tempo. Jingle? Não sabia. Já há um tempo. Cara, então... A que separou a banda, ficou um com a Jingle, o outro ficou com o Bells. Cara, na verdade... Mas Tem um monte de banda, mas é que fica mais difícil hoje até tu dizer mais quais, né? Porque... Fica até chato, né? Porque daí às vezes as bandas, se esquece de uma, esquece de outra, né? E também...
Cara, tem uma banda gaúcha que tá morando em São Paulo e batalhando a vida lá. Sim. É a Floretê. Sim, eu vi tu deu essa dica No Masper TV lá. Daí eu fui Floretê, pesquisar ele. a Floretê, uma banda que o alemão Uma guria produziu, canta, gravação, né? A Ada, né? Uma banda muito legal, o visual todo tatuado e com dread. Um clima muito legal, assim. Mas é que eu quero dizer assim que parece que não surgiu nenhuma grande banda nos últimos tempos, assim, do mainstream. Não que não exista essas bandas, né? Mas de alguma forma ela não veio pro mainstream. Ou por barreira de mídia, Cara, de é interesses. um assunto, assim, que é profundo. Ele ele é complexo, assim, porque tem um monte de gente fazendo conteúdo na web, tem um monte de gente da geração mais nova que deve estar fazendo rap, trap, música lo-fi. Tem muita gente que às vezes tem um super trabalho e tem contato até com algo no exterior. E diferente um pouco daquela caminhada meio, né, grava, põe no rádio, sim, que a gente tenta fazer show, né? Hoje a galera tem uma relação com o conteúdo, com mídias sociais digitais e às vezes tem banda aí que pode estar agitando um negócio muito legal e a gente nem sabe. E eles têm alto público, então eu confesso assim que não é que eu não esteja atualizado, mas tu não tem esses nomes tão fluentes assim como tinha em outra época, porque era mais centralizado. Tu ouvia na Rádio Ipanema. A sequência de divulgação era uma só, né? Então, cara, eu sou entusiasta. Todo mundo que volta e meia pede. Não tem uma semana que alguém não me envia algum som para eu escutar, seja do Porto Alegre, Rio Grande do Sul, seja de outros estados. Então, é peculiar. Eu acho que é um buraco sem fundo a coisa da internet e das mídias sociais, né? Deve ter um monte de banda e conteúdo legal por aí, feito no Sul, que a gente não está conhecendo, mas é muito legal. O pessoal tem que ir atrás, tem que procurar. Legal, e tu acha que faz diferença, assim, essas bandas, esses artistas irem morar em São Paulo? Cara, isso ainda por mais... com a questão toda da internet, parece assim que há uma globalização, que tudo que está acontecendo em tudo que é lugar... tu tem acesso a tudo que está acontecendo em tudo que é lugar pela internet, assim, assado. Só que eu acho que ainda faz muita diferença, assim, a pessoa tentar erguer uma vida, uma carreira, um trabalho artístico morando em Rio e São Paulo. Não estou dizendo que é fácil, de maneira alguma, mas é que lá tem mais agências, né? Pega essa expressão de uma acepção mais ampla, né? Lá tem mais demanda, tem mais empresas, tem mais gente, tem mais, sei lá, né? Mais então, portas, né? Mais portas de entrada também. Pra te tentar. Como eu falei, deve ser. Eu nunca tentei sozinho ou com banda radicar e morar em Rio ou São Paulo. Muito eu quis morar em São Paulo uma época e fui percebendo assim que era um negócio muito desafiador, assim, muito. O Júlio morou em São Paulo durante 2 anos e meio, né? 2 anos e pouco em São Paulo. E como é que foi? E agora a entrevista foi desafiador. Ele trabalhava na época com o Rick Bonadio, tinha uma banda chamada Contra as Nuvens, né? Eles foram gravar lá, isso quantos anos atrás? Isso em eu fui em 2012. Gravaram uma música inédita do Mamonas na época. Eu gravei com o Falcão Brega. Nossa, que demais. A música se chama Renato o Gaúcho. Renato Gaúcho, que era uma homenagem dos Mamonas aos gaúchos. Era o Júlio cantando, o Falcão e o pessoal da NX0. Eu gravei com o Falcão, cara. Que demais. Mas a gente tá se encaminhando pro final, então, Frank. A gente agradece demais a tua presença, a tua parceria. Foi um papo muito legal. Mais uma vez falar contigo. Longa vida o Reverbera. Olha, foi muito legal o papo com vocês. Eu agradeço o convite. O que é Reverbera? É o nosso podcast toda sexta-feira às 20 horas. Então. Reverbera, bera. Toda sexta às 20 horas, galera. Assistam. Cara, valeu. Foi muito legal. A gente tem uma sequência de perguntas para fazer pro Frank. Não, tô brincando, Frank. Bate-bola, como é que é? Bate-bola? Ping-pong. Valeu, obrigado, galera. Feito. Valeu, Frank. Obrigadão, até a próxima. Obrigadão.